E aí, doutor, hoje eu estou aqui para você que está agora acompanhando aí na internet. Eu estou ao lado do doutor Amaury Simone, que é cirurgião geral, não é? Trabalha atualmente com modulação hormonal bioidêntica, longevidade e nutrição esportiva, não é? Então, falando com uma pessoa, um expert no assunto, a gente, é verdade isso que nós ouvimos agora, quer dizer, esses pós-brancos aí realmente fazem mal, açúcar, sal. Eu incluiria, aí falou-se de gordura, mas eu incluiria também a farinha, Sim. quer dizer, todas as coisas refinadas. Aliás, eu ouvi uma coisa, doutor, que talvez sirva para esse preâmbulo aqui. Era do tempo da sua avó? No tempo da sua avó se usava isso? Não, então não consuma. Uhum. É isso? É mais ou menos isso. Por aí. Hoje em dia está tudo muito industrializado, tudo muito pronto, muito preparado, que vai segue paralelo ao que nós conversamos sobre vida corrida e tudo mais. No começo, Facilita, não é? Facilita tudo, mas a refinação, o pó branco, ele tem muito produto químico para chegar na farinha branca e tirar a parte boa da farinha, que seriam as fibras, o açúcar refinado. Eu falo, quer usar açúcar? Já está errado, mas quer usar açúcar? Mascavo, demerara, açúcar Demerara, preto. né? O Tem açúcar um que é o agora caldo de que a cana. União lançou também, que é um açúcar orgânico, que é entre... Não, ele é um meio açúcar como se é um né? cristal escurinho, né? É, um cristal escurinho, mas seria melhor mesmo pôr melado, entendeu? O açúcar mascavo Certo, mesmo, certo. que é o melado de cana. É que não tem o sabor, é que às vezes não agrada muito, Ele é né, menos doutor? doce um pouquinho, não é bonito, forma uns carocinhos, às vezes ele não dissolve bem, mas para a sua saúde a questão é o que você vai fazer com o seu organismo, o que você está fazendo com o seu organismo, consumindo produtos muito, muito refinados. Mas você substitui? Bom, mas você falou que o demerara tudo bem, porque outro dia eu recebi a doutora Bárbara em espanhol aqui e ela falou sobre o demerara. Até ela deu como sugestão. Ela falou, tem gente que não gosta, vai lá no meu consultório e eu acho que é uma coisa entre o cristal e entre o açúcar mascavo. Sim. Então as pessoas... Tudo bem. É Bem, claro se que precisar usar um açúcar não refinado. o duro é você deixar de comer as guloseimas, aquelas coisas boas, e sorvete, bolos e tal, né? Então, assim... A questão toda, Hilda, é assim, não é você deixar de fazer essas coisas. Mas isso tem que ser exceção da exceção da exceção da regra. Uma vez que na segunda-feira eu como um lanche, uma lanchonete, na terça-feira eu peço uma pizza, na quarta-feira eu faço uma panqueca em casa com calda de sorvete ou com sorvete. Enfim, isso já virou regra, esse tipo de alimentação ruim. Na quinta eu peço um baguete, na sexta e no final de semana eu acho que eu posso tudo porque é final de semana. Então, quando eu pego uma pessoa... Nisso aí entra a feijoada, não? Então, isso tem que ser exceção, não Tá. pode ser sempre. Tá. Não tem como... Fala assim, se você for fugir desse tipo de alimento, você tem que se esconder no meio do mato, criar sua vaquinha, sua galinha, plantar sua alimentação. Comer ovo, carne, e não assistir tomar televisão, leite. porque senão vai dar vontade de você comer o que o pessoal está comendo ali. Né? Mas aí você falou de vaquinha, então você pode tomar leite? Olha, eu não sou contra, não. Não? Eu não sou contra a lactose, de uma maneira geral. Porque dizem que o adulto não deveria tomar, né, leite, porque isso é para criança, é para o O que bezerro. acontece é o seguinte, até os 5 anos de idade, nós seres humanos, nós temos no nosso corpo uma enzima que converte a lactose em açúcar para a gente. Essa enzima chama lactase. É uma média, tá? Tem gente que com menos de 5 anos já perde a função dessa enzima, tem gente que só chega na idade adulta ainda funcionando a tal da lactase. A partir dos 5 anos de idade, em média, essa enzima começa a perder efeito. E aí é que a gente começa a ter aquela intolerância ao leite. Então, se fala assim, bom, se eu tomo leite, lactose, e eu não tenho a enzima, por que eu tomo leite? Acontece que a gente tem bactérias dentro da gente que fazem o papel da lactase de transformar a lactose em açúcar que a gente precisa para ser absorvido. Essas bactérias moram dentro do nosso intestino, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, depende muito da flora, da chamada biota intestinal. Mesmo assim, existem certos resíduos, vai deixar sempre gases, porque a bactéria está trabalhando e ela vai produzir gás. Então sempre vai dar um estufamentozinho com leite. É difícil achar alguém que toma leite, que tome leite e não tenha no mínimo uma cólicazinha e passa bem. Eu adoro leite. Eu tomo leite e não passo mal, graças a Deus. Eu adoro leite como queijo à vontade, sem problema nenhum. Também. Agora, tem gente realmente que tem uma intolerância grande. Essas pessoas fora, não podem leite de Mas jeito nenhum. o leite, por exemplo, ele pode ter, assim,
pode reverter, por exemplo, não, reverter não seria isso o termo, mas, por exemplo, uma parte hormonal, ele pode de alguma forma, fazer parte desses problemas como espinhas, muita gordura, quer dizer, excesso. Seria isso? Porque, às vezes, dermatologistas falam que você toma leite, daí por isso que dá espinhas e tudo mais. Será que interfere de alguma forma? Farinha branca, então, assim, a lactose e o glúten são duas coisas que os nutricionistas mais radicais e os nutrólogos mais radicais estão forçando, entre aspas, a barra de tirar da dieta. Sim. Então o leite pode fazer esse efeito, sim. E tem o lado, aquele pessoal médico ou pesquisador mais xiita que fala que carne é xiita mesmo, fala assim, olha, carne de jeito nenhum, só orgânica, e leite também, porque está cheio de hormônio. É por isso que dá alterações hormonais, porque você está tomando um produto que der hormônio para a vaca fazer isso a lactação. Acontece no frango também. Acontece muito no frango para crescer o frango, acontece nas plantas. Então, a tendência é falar assim, olha, produtos orgânicos, é uma beleza, quando tem, mas são caros e são feios, de um modo geral. Né? Mas são muito mais saudáveis, não tem dúvida que são mais saudáveis. Infelizmente, eu não sei se a gente vai ter ainda, né, uma adoção de política no Brasil que altere um pouco esses preços e que diminua, que seja subsidiado, de repente, pelo governo, não sei, para incentivar até outros agricultores, né, doutor? Existe uma pressão muito grande da indústria, de um modo geral, então não vai ter isso tão cedo, não. Tira o cavalinho da chuva que... Mas é bom que existe uma alternativa. Sim, existe. Quer dizer, essa opção, então, é para quem realmente conhece e pode se dar ao luxo de, né? Quando eu comecei a trabalhar com modulação hormonal, de fazer essa parte hormonal, então, meus professores insistiam muito, não dá para viver fora da terra, a gente vive mergulhado num ambiente tóxico. Essa forração que existe aqui, por exemplo, é tóxica. Ar-condicionado libera substâncias que fazem uma função de um hormônio no corpo da gente que se chama estrogênio, que é o hormônio feminino. Sim. E no caso são os tais xenoestrogênios, são estrogênios que vêm. Quer dizer, você absorve isso? Absorve isso. Isso vai interferir de alguma forma ou não? Sim, ele faz uma função do estrógeno feminino. Para o homem, por exemplo, pode engordar mais fácil, crescer peito. Para a mulher, pode fazer efeito bom ou efeito mau. Plástico, nós estamos envolvidos em xenoestrogênio, bebemos água no plástico. Falam de quanto mais quente, pior. Então, você esquentar plástico no micro-ondas não pode, não pode. Só que a gente pega esse copinho aqui e põe café quente. Todo dia toma o café quentinho. Então, você está ingerindo o tal do bisfenol A, que foi proibido nas mamadeiras. Inclusive, felizmente, a Sociedade de Pediatria conseguiu aqui no Brasil essa proibição. Mas se não pode para criança, por que pode para adulto? Claro que a criança é muito mais sensível, então estamos protegendo os bebês de pôr leite quente na mamadeira por causa do plástico, mas assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente viu que está envolvido em um ambiente extremamente tóxico, com várias e várias substâncias que são empurradas dentro da gente, que atrapalham as funções hormonais naturais do nosso corpo. Então, meninas com puberdade precoce... Que está acontecendo. Meninos gordinhos, obesos, com peitinho crescido, tomando aí leite de soja de monte. Porque quer substituir para não fazer mal. Mas isso realmente acontece? Acontece, a soja... E funciona? Não tem nada a ver. Isso funciona. Criou-se um mito em cima do leite, aí você substitui pelo leite de soja, que não tem cálcio, né? Não pode, uma coisa não tem nada a ver com outra. Leite é leite, tem as vitaminas dele, a soja é soja. E a soja, dependendo da refinação da produção dela, ela pode trazer junto aquele hormônio que os ginecologistas dão para as mulheres na menopausa, que não podem fazer uso de hormônios sintéticos. Então usa o fitoesteroide de soja, que é a isoflavona. Ou seja, então o leite de soja seria bom para as mulheres que estão na menopausa, pré e pós. Para mulher, vamos falar assim, um pouquinho de xenoestrogênio, de estrogênio da soja para qualquer mulher em qualquer idade, não vai fazer tanto mal, mas para homem não é bom. Não seria indicado. Por causa do estradiol, Por causa da isoflavona, do estradiol. Certo. Agora, então, nesse caso, você não seria uma substituição, então, do hormônio do testosterona por estradiol, é isso? Não é bem uma substituição, não. Ele compete, ele entra junto no corpo, ele vai agir em receptores específicos para estradiol. Porque o homem também tem estradiol, como a mulher também tem testosterona. Sim, mas... Né, Só que eu aumento o nível a ponto de fazer uma competição meio desleal, sim. E quais as consequências disso para o homem, além das mamas e... Puberdade precoce, feminilização,
o fato de engordar, então ele vai ficar mais lento. Ele dá o hormônio feminino para o homem nunca é bom. Não existem estudos ainda em crianças para dizer quais são os efeitos psíquicos em cima disso. Para o homem adulto, ele começa a ficar mais sensível, mais chorão, com menos poder de decisão pelo hormônio feminino. A gente poderia dizer que hoje o fato de nós termos tantos homens que eram homens, porque isso a gente vê, isso é um fato, e que de repente hoje são homossexuais. Existe uma corrente que diz que sim, mas aí também é discutível. Forçar um pouquinho, é discutível. Sim. Hoje tem tanta liberdade de expressão que às vezes é uma expressão mesmo do ser humano, naquele homossexual, seja homem ou mulher, é discutível, isso é discutível. Mas existem pesquisas em peixes, onde mostrou em rios que são despejados produtos químicos derivados de estrogênio, os chamados xenoestrogênios, que a água fica muito contaminada, existe uma feminilização do macho da espécie. E como consequência, o que acontece? Como consequência, você tem muito mais fêmeas do que machos funcionando. E depois acaba... E cai a produtividade. Nossa, que interessante isso, não é, doutor? Isso é feito na Europa, em rios aí, perto de grandes cidades, com despejos de produtos químicos. Muito bom esse papo aqui, hein? Olha só, hein? Você nem esperava por isso, né, Richard? O Richard está aqui nos visitando também. Eu vou agora para um intervalinho comercial. Queria chamar a atenção de vocês que o 3404-4000 está à sua disposição. Você pode ligar para a gente se quiser fazer alguma pergunta, mas especialmente para participar da nossa promoção Pica-Pau. Nós vamos sortear R$150 aqui em Vale Compra. Você vai lá na papelaria Pica-Pau e compra o que você precisar para sua criança aí para complementar o material que já foi, né, comprado na escola ou ainda não comprou, quer dizer, isso vai ajudar bastante você. É só ligar para 3404-4000 ou então entrar no facebook.com/Café com Você, se você ainda não curte a página, porque para quem curte é só colocar lá Café com Você, ou até café, né? Põe café, já aparece lá. E participe, curta e participe também através do nosso site, o site da rádio aqui, que é não é o site da rádio, é o Face da rádio, que é facebook.com/mix AM Limeira. Rádio Mix Limeira, é isso. Rádio Mix Limeira. Tá certo? Eu acho que fica mais fácil se entrar lá no café, viu, gente? É isso aí. Ou então, liga pra gente. Valeu? Vamos para um rápido intervalo e a gente vem já. 20h32. Vai ligando aí, viu? 3404-4000 para você participar aí do sorteio dos R$150. Bom, primeiro, só fazendo um break aqui na nossa conversa, queria te perguntar como é que está a doutora Renata, grande ginecologista, veio muito ao nosso programa lá da televisão, sinto falta dela, mas eu preciso convidá-la para vir um dia desses aqui para a gente conversar sobre coisas da mulher, né? Claro. Que ela é ótima, viu? Ela tá bem. Tá bem, as crianças. Tá lá com as crianças, ela chegou em casa, eu corri para cá. Faz aí a tabelinha quando não tem ninguém para tomar conta. Ela tá lá, será que assistindo? Tá, eu passei para ela. Renata, beijo pra você, querida. Saudade de você e das gêmeas, né? Você tem duas meninas lindas, né? Estão com 5 anos e meio agora. Parabéns. Vocês estiveram nos Estados Unidos recentemente, pegaram aquele frio lá? Porque ontem foram 80 voos foram cancelados, né, nos Estados Unidos por causa do frio, né? Um negócio terrível. Vocês pegaram isso lá? Não chegaram. Nós fomos no comecinho de novembro. Tava mais tranquilo. Na Flórida ainda. Mas as pessoas estão sofrendo lá pra caramba, hein? Não é fácil, não. Bom, gordura abdominal em excesso. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que é uma das coisas que mais preocupa. As mulheres vão para a mesa aí dos cirurgiões plásticos para fazer isso, né? E é a coisa que mais incomoda realmente, porque a mulher fica sem cintura. Quer dizer, tem jeito de resolver isso sem ter que passar pelo bisturi, doutor? O problema é que as pessoas são muito imediatistas. E todo mundo quer a facilidade de qualquer procedimento do que a dureza de você se submeter a uma restrição, a uma carga numa academia, por exemplo. Então, eu sempre falo para meus pacientes, quanto tempo você levou para ganhar esses 20 quilos? Faz 10 anos. Então, 2 quilos por ano. 2 quilos por ano dá menos de 2 quilos por mês. Se seguir num ritmo um pouquinho mais acelerado, vai levar um tempo, mas você vai eliminar esse peso também. Vai voltar ao que era antes. Para isso tem que ter disciplina.
Claro. Ter regras no seu dia a dia. Entra a alimentação. Entra a alimentação, entra a atividade física, que foi falado na matéria. Entra a atividade física é importantíssimo para qualquer idade, para começar ontem. Mesmo assim, para uma pessoa com mais idade, que já tem um metabolismo mais lento? Começar ontem. Não é nem para emagrecer, é para destravar, para se movimentar realmente. Para tentar eliminar um pouquinho dos excessos de gordura que tem na nossa própria alimentação, dos excessos de açúcar da nossa alimentação. Existe uma coisa do prato do brasileiro que passou desde a época das minhas avós. Eu lembro que na casa das minhas avós eram assim, na minha mãe, e nós aprendemos a comer arroz, feijão, farinha, batata ou mandioca, que são raízes bem brasileiras, polenta é um prato brasileiro, doces, a nossa culinária é riquíssima, e põe lá um pouquinho de salada no prato, porque o médico disse que tem que comer um pouquinho de verde. A questão toda é a seguinte... É mato, né? Tem gente que ainda fala, não como mato. Eu falei um monte, e nós somos todos descendentes ou de italiano ou de português, a maioria, e come pão também. Então eu ponho na minha alimentação, eu também adoro pão. Eu sou descendente de italiano com português, né? Meu avô era dono de padaria, eu cresci numa padaria. Eu como esses pães que tem, são light, são integrais e tudo mais. Mas tem uma horinha que eu passo na padaria e pego aqueles filãozinhos. Quem resiste que coisa boa aquilo, não é? Com a manteiguinha daquela amarelinha. É bom demais. Mas o prato do brasileiro assim, é riquíssimo em carboidrato. Por que não inverter? Por que não fazer um prato com 3, em vez de 3 carbo, arroz, feijão, farinha ou batata, não sei, por que não misturar 3 ou 4 verduras vegetais? Faça brócolis, couve, chicória, espinafre, um carboidrato na sua alimentação e proteína de boa qualidade. O que você chama de proteína de boa qualidade? Peixe, frango. Frango. Esquece a parte industrializada, o que eu vou fazer? Eu tenho que comprar frango no supermercado, que você comentou, citou sobre hormônio. Né? Se for ser xiita, se for levar no radicalismo, não dá para fazer nada, é melhor mudar de planeta, pega um voo para Marte, leve a família inteira. Porque eu vejo minhas filhas, por exemplo, não tem jeito, eu tenho que dar um chocolate para elas, elas vão comer tomar um leite de caixinha, lá, um chocolatinho de caixinha. Né? Péssimo. Está no meu blog de mas hoje. Eu coloquei tem hoje. Crianças que tomam Coca-Cola na mamadeira, bebês, isso é um absurdo, já falei aqui algumas vezes. Eu escrevi isso outro dia, eu vi uma mãe no meu consultório, quando estava aguardando consulta, estava acompanhando a criança e deu um todinho para ela. Né? Depois na sala eu conversei com ela, mãe, isso daí assim, não tem, eu citei a marca, mas qualquer achocolatado. Isso daí, não é leite, é soro. Tem um pouco de leite, muito açúcar, por isso que tem um sabor essência mesmo. E o chocolate. O pó do chocolate, que não é nem cacau aquilo lá, é essência pura. Tecnicamente falando, o valor nutricional é zero. Por que não dá Coca-Cola para a criança então de manhã? A mãe olhou para minha cara assim, mas valor nutricional ruim por ruim... Tanto faz. Dá uma coca então, pronto. Vai matar do mesmo jeito, vai morrer do mesmo jeito. É ruim. Então, por que a gente faz isso hoje? Pela facilidade, né? Leva o todinho, leva a batatinha lá de saquinho para dar para a criança, pega uma bisnaguinha mesmo, passa um requeijão lá. Bisnaguinha feita com farinha branca, industrializada, não tem mais o pão caseiro. É verdade. Então, nossa, é mesmo, minha mãe, eu lembro que a minha mãe fazia pão, quando eu ia para Curitiba, meu pai fazia churrasco, porque a gente do sul come, né, foi criado com churrasco, né, final de semana era isso, maionese, churrasco, salada de cebola e tomate, mas tinha verdura também junto, salada verde, né, e eu lembro que a mamãe então fazia bolo feito em casa, pão feito em casa também, e churrasco. Aí eu amava, eu chegava lá, Mas o gaúcho tem uma vantagem, né? Ele come muita carne, ele come muita proteína. Mesmo sendo carne vermelha, existem algumas restrições para a carne vermelha, mais pela parte hormonal e a parte inflamatória no nosso corpo. Sim. Mas ele come muita proteína e saladas, ele não, ao contrário do nordestino, que ele come muita farinha, arroz e feijão. E macaxeira, e aqui girimum. Aqui no Sudeste também tem essa é uma influência, né? Então a gente estava falando de proteína. O que é proteína boa? Peixe, frango, carne magra, uma proteína boa. Ovo é uma proteína excelente. Esquece o mito da gema do ovo. Gente, eu amo ovo. Esquece. A não ser que você coma 10 ovos por dia, então tira a clara de 5 todo dia. Ponha o ovo, a gema, clara, a gema, faça um omelete. Coma no café da manhã um omelete, vai dar uma carga proteica boa, especialmente para quem treina, para quem está fazendo academia ou caminhadas, enfim.
Proteína é fundamental para a pele. Eu vou querer falar sobre isso aí, mas eu não queria perder uma coisa que você falou agora que eu achei muito importante. Eu me lembro que a doutora Inês Martenzi, ela conversou algumas vezes comigo e ela falou das inflamações internas e de um tratamento que você tem que fazer, inclusive com sementes, não é, que é para diminuir isso. Me fala um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes você tem, eu vi no seu blog lá, você falando de um senhor que tinha um aumento abdominal considerável, até esse assunto que nós estamos tratando aqui estava lá, né? Tá ouvindo, né? Tudo aí serve para você, viu? E ele falou que ele estava bem porque ele tinha o colesterol bom. Isso. De qualquer maneira, ele tinha um problema interno que nunca foi pesquisado. Quer dizer, existem exames específicos para você ver se o teu corpo está inflamado, doutor? A questão da medicina é uma questão engraçada. A gente aprende isso na escola, defende essa regra, nos congressos é falado sobre doença. Então você aprende a ver o ser humano quando ele tem uma doença. E a maioria dos exames que a gente pede hoje em dia no consultório, queria fazer um check-up. Bom, primeiro, esse termo é muito vago, muito relativo. Não existe check-up, não existe um roteiro para um check-up. Cada um criou o seu. Mas os médicos pedem o quê? O que interessa? Colesterol, triglicérides, diabetes, hemograma, tireoide. Eu costumo dar uma olhadinha no fígado quando é um exame comum. Então peço lá algumas enzimas. Enfim, tireoide, dependendo da queixa, tireoide, dependendo da queixa, uma outra vitamina, enfim. Então, são exames bem básicos, mas rotineiramente você vê colesterol, triglicérides, diabetes, o hemograma, um exame de urina, ponto, acabou. O que isso mostrou? Mostrou se você está comendo bem, se o seu organismo está bem adaptado ou não na sua alimentação, se está sobrando aí gorduras, né, se o seu corpo está produzindo triglicéridos pelo excesso de carboidrato. Você precisa saber a origem, então. Se você está com excesso de colesterol, ou pela alimentação, ou pela inatividade sua, ou até genético, estresse pode causar isso. E só. Assim, mas espera aí, a tal da inflamação? Porque hoje o que se sabe, não se divulga, mas se sabe que o que infarta uma pessoa não é colesterol alto, é inflamação alta. Então, quando você está com as suas artérias por dentro inflamadas, ou seja, elas estão inchadas, a possibilidade de moléculas de gordura, de colesterol, grudarem nessas artérias e formar um trombo é muito maior do que se você não tiver inflamação. Então, são 4, 5 exames que você pode pedir para ver o nível inflamatório da pessoa. E claro que uma dieta mais correta, hormonalmente balanceada, ela melhora o nível inflamatório. Sementes, vegetais melhoram níveis inflamatórios. Você faz isso após o exame ou antes? Olha, após o exame. Isso é assim, não dá para a dieta já deveria, você não faz um tratamento, uma indicação específica, mas se você conversa com a pessoa, fala assim, não, eu gosto muito de carne vermelha, ela já está sentada, faz atividade que não faço, aquela barriga que está na foto lá, fala assim, está tudo ótimo com a minha saúde, tem meu colesterol. Ainda bate na barriga, fala, isso é saúde. Isso é saúde, exatamente. Isso daí parece piada, mas não é, isso é normal no consultório. E aí você vai tratar a inflamação dessa pessoa. Porque a inflamação, ela é causada até por dente mal cuidado. A pessoa pode ter uma infecção na boca, uma gengivite, que está aumentando os níveis de citocinas, de hormônios inflamatórios dentro dela. E isso espalha para o corpo todo. Isso pode dar um problema de artéria. É muito comum em UTIs você encontrar infartados com nível de colesterol normal. Que interessante. Não falam que infartou porque o colesterol está alto, ou a barrigona, às vezes o cara... Às vezes é o que se chama de endógeno. Um dia eu falei isso para o meu cardiologista, ele ficou muito bravo. Endógeno, coisa nenhuma. Quem que te falou isso? Eu falei, foi um... Tem várias pessoas. Né? Eu digo, mas não, tem que tratar, tem que tomar remédio e diminuir isso. Então eu aprendi, e outros médicos fazem isso, a fazer os exames básicos normais, parte metabólica, fazer a parte inflamatória. E essa parte inflamatória é o quê? São sangue? Exame de sangue mesmo. Exame de sangue. Que são normais, os convênios... Os convênios brigam. Brigam para fazer isso. Mas se você for pagar particular, também acho que não é muito caro, não. Alguns sim, outros não. A parte hormonal é mais cara. É mais cara. Normalmente os exames que a gente pede na medicina hormonal, na medicina da longevidade, aí, que seria o assunto, mas a gente está abrindo o leque, são os exames de rotina, esses que comum, a parte inflamatória e a parte hormonal. Esse é o básico. E também, dependendo da idade, a parte de marcadores tumorais. Ver se essa pessoa não tem algum
tumorzinho já crescendo dentro dela. Mas você vê isso através do quê? Do exame? Exame de sangue. De sangue? Existem alguns marcadores para alguns tipos de tumor. Tá? Não adianta chegar lá e falar, eu quero saber se eu tenho câncer. Não, não é assim que funciona. Câncer de intestino pode ser mapeado, câncer de ovário. Que interessante, doutor, bacana. Tem alguns, como alguns PSA, por exemplo? Como PSA, exatamente, tem um marcador. E ele sozinho não prediz nada. Sim. Mas ele pode dar uma pista se tiver aumentado. Sim. O fato de estar baixo, o PSA, dando esse exemplo que todo mundo conhece, o fato de estar baixo não quer dizer que a pessoa não esteja correndo um risco também. Próstata. É uma declinação, não tem de repente. Bom, mas vamos então falar agora de longevidade, porque eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante. Você que eu queria a gente vai, olha, eu vou ter que marcar com você vai ter que virar nosso consultor aqui, viu? Vai ter que vir uma vez por mês pelo menos aqui, porque são muitos os assuntos e a gente não vai conseguir conversar isso. Nós temos agora 15 minutos para nós falarmos então a respeito de longevidade. Você que já foi locutor, que já fez informática, que já falou com a voz, né, foi assim que você conquistou a Renata, então, ou não? Foi falando assim no ouvidinho dela, com uma voz bem gostosa, bem macia. A voz de locutor de FM de Fala assim a hora agora para nós aqui, o Café com Você. Café com Você e a hora. Não estou vendo o relógio. Ah, lá. Onde está? Ali, ó. Sim, Café com Você e a hora. 8 horas 45 minutos. Olha aí, doutora Renata, que matou saudade agora, né? Que legal. Bom, o que vem ser, então, a medicina da longevidade, doutor? A medicina da longevidade, na verdade, é um conjunto de fatores que são preventivos. Muita gente vem à procura da pílula mágica, assim como emagrecer. Eu quero um remédio para emagrecer, não vai conseguir. Eu queria ficar jovem, bonito, com 80 anos, chega no consultório com 80 anos, quero voltar. Não vai conseguir. Mas dá para recuperar algumas coisinhas. Só que são vários fatores. Essa pessoa vai ter que entrar num programa de atividade física, essa pessoa vai ter que melhorar muito a alimentação dela, se estiver muito errado. Se ela bebe, vai ter que abandonar, mas parar. Também. Se fuma, pelo amor de Deus, se fuma está no caminho errado. Tá perdendo tempo na minha sala. Para o cigarro primeiro, depois a gente conversa. E depois, ou melhor, conjuntamente com tudo isso, fazendo exames, vendo o que ela precisa, fazer reposições. Mas quando eu falo em reposição, a pessoa fala assim, hormônio da câncer engorda, é perigoso, a maioria dos médicos criticam, eu também já fui um crítico disso, por desconhecimento, na verdade, falta de conhecimento para divulgação. Agora a gente esbarra num grave problema. Os laboratórios de remédios, eles não querem que você fique são, eles querem que você fique doente. Claro. Eles vivem da doença dos outros. Tá? E você percebe que nenhum remédio que você dá para a pessoa cura essa pessoa de nada. Ela é sempre dependente de um remédio. A não ser, claro, um antibiótico, eu estou com uma infecção, peguei uma infecção, tomei um antibiótico, sarei. Aí não tem jeito de se deixar a pessoa com infecção, o laboratório sabe que vai perder o cliente, que vai morrer. Então, os laboratórios desenvolvem drogas para manter você vivo, mas usando drogas. Ninguém fala, ou pouca gente fala na medicina, de fazer um trabalho conjunto de prevenção e de mudança de hábitos. Então, quando eu falo em reposição, por exemplo, eu falo reposição hormonal, não é só reposição de água, bebe-se pouca água, reposição de vitaminas, de sais minerais, de oligoelemento, de ômega 3, de coisas que estão faltando no solo. A gente estava conversando em off aqui, uma laranja, na década de 50, no século passado, já estamos no século XXI, né? Na década de 50, uma laranja tinha entre 35 e 50 miligramas de vitamina C por laranja, uma média. Sim. E hoje em dia, com o empobrecimento do solo, com as culturas cada vez mais uma em cima da outra para poder retirar mais rápido, para a árvore produzir mais rápido, com adubos, hoje em dia tem cerca de 7 microgramas de vitamina C. Você fala assim, nossa, tome suco de laranja, maravilhoso, vai repor. Não vai. Aí o nutricionista fala assim, olha, você tomar 5 laranjas, pelo amor, você vai engordar. Porque... Também tem açúcar, sim, também tem açúcar. Quanto mais você insistir em sucos, que são saudáveis, absolutamente saudáveis, desde que fossem comidos com a fruta e não espremidos. Tem um amigo meu de São Paulo que ele deu uma aula pra gente. Uma vez ele usou a seguinte frase que eu achei assim, fantástica, eu uso até hoje também, eu roubo dele, eu sempre brinco com ele que eu roubei isso dele, assim, que o suco da fruta é um prêmio que você deveria ganhar por comer o bagaço. E não espremer e jogar o bagaço fora, porque o bagaço é que vai limpar seu intestino, que vai te fazer um detox. Mas quando você faz um suco de laranja, por exemplo, aquilo que sobra você não pode comer?
Pode, se você então. comer, mas aquelas garrafinhas que a gente fala que fica, tem muita gente que coa aquilo, não gosta do paladar. Mas dá para você comer aquilo. Eu, quando faço suco de laranja, eu como. Mas a maioria do bagaço, você joga fora. O ideal era você cortar essa laranja e comer mesmo. Inclusive aquela partezinha meio branca também, ou não? A partezinha branca é bom sim. Ali tem muita fibra. Eu falo que Deus é tão perfeito, deixou tudo na natureza para você viver bem, feliz, sem problemas, sem doenças, nós sem acabamos nada. com a natureza, nós pegamos a cana de açúcar e fizemos um melado e depois refinamos e fazemos um pozinho branco lá. E pinga e etc. O pinga tudo bem, pinga com um pouquinho de limão até vai bem, com açúcar mascavo de preferência. Tá bom, doutor, tá. Tem a gente pega a farinha, pega o trigo, que é um produto que está na natureza, e transforma, tira todas as propriedades boas e faz uma farinha branca com ele. A única coisa que vai fazer é subir seu nível de açúcar. Então é uma alimentação ruim. Estou falando de longevidade, é um programa. Sim. A pessoa tem que entrar num programa. Não adianta chegar lá e falar, eu queria só aquele creminho de testosterona para passar. Não é isso que você precisa, está precisando de um monte de coisa, não vai funcionar. Vai até ajudar um pouquinho, talvez, a pessoa, né? Eu costumo brincar com os pacientes assim, eu vou tomar uma vitamina, ou vou usar um hormônio, vai funcionar? Vai. Se você estiver no meio do deserto, morrendo de sede, eu te der um copinho daquele pequenininho de água, não vai matar a sua sede, mas vai ajudar, vai dar um gásinho um pouquinho maior para você. É a mesma coisa, eu falo em reposição. Adianta eu tomar essas vitaminas que vendem aí propaganda na televisão? É melhor que nada, mas é um produto ruim, montado para o mercado consumidor. Tem muita coisa barata ali dentro e pouca coisa do que seria caro e seria bom. Como no começo da nossa conversa, tinha no tempo da sua avó? Exatamente. No tempo da vovó era tudo natural. Tudo natural. Né? E tinha uma longevidade dos nossos avós e bisavós que trabalhavam no campo, que claro que morreu muita gente por causa de cigarro, fumava, se achava bonito, mesmo cigarro de palha, ninguém falava nada. Até cigarro de palha faz mal. Faz mal, sim. Hoje em dia o fumo de corda também tem agrotóxicos. E essa liberação da maconha, doutor, então, aí nesses países, nos Estados Unidos? Olha, eu sou um pouco radical, é uma droga. Quer liberar? Ótimo. Liberar o álcool, qual é o problema? Se você pode beber, você pode fumar. É uma droga. Eu não aconselharia nenhum nem outro. Os dois vão mexer com o seu cérebro, vão mexer com o seu organismo, vão intoxicar seu fígado. A maconha tem algumas... o delta-hidrocannabinol, o THC, que é a propriedade química da maconha, tem algumas coisas benéficas, deixa você mais tranquilo, aumenta a fome para quem tem HIV, por exemplo, faz um tratamento com isso, até o que o maconheiro chama de larica, né? Então, ele tem as propriedades que podem ser benéficas, mas não sei, o malefício pode ser tão ruim que nem o álcool. O álcool tem propriedade benéfica? Relaxa, inclusão social, às vezes. Mas aí começa a exagerar, tem um lado ruim da coisa. Como exagera-se em tudo, né? As academias exageram muito com hormônio, com anabolizante. Então fica uma coisa ruim. Como é que a gente chama os suplementos, né? Ou não? Suplemento é uma coisa boa. Proteínas, por exemplo, BCAAs, creatina. Mas eles rotulam tudo como suplemento, né? Tem muitos pais que veem o filho tomando aquilo e acham que está tomando bomba. Na verdade, bomba é hormônio, que é vendido, aí a gente vê na matéria nos jornais, é vendido embaixo do balcão, academia, todo mundo tem sem problemas. E aí vai dar um problema porque a pessoa está exagerando também num remédio que existe no mercado, tem sua função específica, que é provocar um crescimento em cirurgia rápido, em recuperação cirúrgica, por exemplo, em HIV desnutridos, então provoca um crescimento rápido. Existe a indicação. E é uma controvérsia, mas existe a indicação estética também. No Brasil não pode. Mas eu faço uma academia, eu quero um controle, eu estou com tudo bonitinho, eu não bebo nada, eu posso usar um pouquinho? Um pouquinho estaria até liberado. Se libera a maconha, porque não está mais sob controle. Agora, o uso indiscriminado dessas substâncias é que é um problema. O uso indiscriminado de arroz, feijão, de açúcar, de farinha branca. Ou seja, temos que consumir tudo com parcimônia, gente. É isso, e se precisa ou não, se não precisa, não adianta. Bom, sobrou um tempinho aqui para a gente falar agora sobre telefone e endereço. Eu queria te perguntar, você já passou dos 40? Eu estou com 50. Nossa, gente, tá bem. Isso que eu digo, que você vende... Cartão de visita, né? O seu cartão de visita, exatamente. Que bacana isso. E eu passei dos 60.
E você acha que, por exemplo, se eu começo a fazer um tratamento com você, eu melhoro o meu aspecto? Como é que é isso? Eu estou falando para as mulheres mais 60 agora, tá? O meu professor, Ítalo Rachid, ele brincava com uma frase assim, a gente sempre tem essa dúvida nas aulas, na pós-graduação. Assim, se eu pegar um velhinho de 80 anos de idade, adianta eu começar um tratamento hormonal com ele, né, um tratamento de mudança? Ele brincava assim, ó, onde há vida há esperança. Então dá para mexer. É claro que quanto mais cedo eu começo um tratamento anti-envelhecimento, de longevidade, mais benefícios eu colho. Eu podia ter começado isso lá na TV já há quantos anos, hein? Faz 5 anos que eu estou aqui. Já podia ter começado, né? Está um pouco atrasado, a gente precisa marcar isso aí. São então. mudanças de hábitos, essas coisas a gente tudo. Eu já tenho alguma coisa já estabelecida na minha vida. Por exemplo, Coca-Cola, refrigerante. Coca-Cola não mais, cortei. Tanto que um dia desse, uma festa, porque você vai em festa e é até antipático, porque as pessoas, né? Por isso que eu sempre falo, gente, propaganda é tão bom que se não fosse boa, a Coca-Cola não precisava fazer mais. Eu sei que existem as intenções aí, tal, segundo, terceiro e quarto. Mas eles fazem muitas coisas também. Mas o fato é que agora tem essas miniaturas da Copa, não sei, você viu que eles lançaram? Eles vão vender para... Então, quer dizer... Coisa, você estava falando de mulheres de mais idade, né? Vamos falar de um modo geral, mas especificamente para as mulheres. Não dá para explicar aqui o porquê. Mas a pior coisa do refrigerante, Coca-Cola, que é a mais ácida de todas, é osteoporose. Esses refrigerantes dão osteoporose, porque eles abaixam, eles têm muito ácido e eles roubam cálcio e potássio dos ossos para poder compensar a acidez. E quando eu tinha 5 anos de idade, 6, 7, 10 anos, a gente tomava refrigerante em festinha de aniversário, era caçulinha. Lembra disso? Era de vez em quando. Muito raro, era uma festinha, era uma garrafinha para cada criança, estava na mesa, já na hora do parabéns que abria aquilo lá. E não era questão de ser rico ou ser pobre, não, isso era assim. Hoje em dia abre a geladeira de casa, tem 3 litros de refrigerante, aquelas bombonas. Então, isso que eu falei, eu fui numa festa e só tinha Coca-Cola, né, e tinha outras coisas, daí eu falei assim, não, aí fui tomar, eu estranhei a beça, o sabor. Ou seja, a Coca-Cola vicia, gente. Esse que é o negócio. Quando você deixa de tomar, não é? Então, quando tomar refrigerante, você recomendaria o quê? Um light, diet ou não? Nada, nenhum? Não. Se for tomar refrigerante, toma foge do light diet. Foge dos adoçantes. Tá. Foge. Você é contra adoçante. Não é coisa boa. Não é bom. É o demerara, gente, ou então é o açúcar mascavo, certo? É isso aí. O único adoçante que ainda salva hoje, por enquanto ninguém falou mal dele, não provaram nada, é a estévia. A estévia. Que não dá um gosto muito bom, mas é um adoçante que pode ser usado. Já tentei. Doutor, deixa seu contato, pode ser? Ok. Telefone 3444-0768. Repita. 3444-0768. Com voz de Se alguém quiser né? tirar alguma dúvida, mandar um e-mail, eu sempre respondo com muito carinho. A Mauri Simone, a Mauri com Y, Simone, tudo juntinho, @gmail.com. Tá. A Mauri com Y, Simone, juntinho, sem ponto, sem nada, @gmail.com. Tá. E na internet procurar Doutor Longevidade, tudo junto.com.br. Um blog lá fantástico para quem quiser saber essas coisas. Separou uma música aqui pra gente só fazer a nossa homenagem ao doutor Amaury Simone. Pode? Hã? Que música? Qualquer uma, eu vou deixar a seu critério. Não é? Pode ser. O que você gosta? Não sendo sertanejo, pode pôr qualquer coisa aí. Que seja uma coisa bonita. Então vamos ver. Não, o Renato tem um gosto tem legal. Um gosto apurado, ele tem bom. Pode, olha, que maravilha. Então tá bom. Subiu o nível, mais do que eu esperava. Tá vendo? Aí, ó, né? Legal. Doutor, muito obrigada pela tua presença, pelo convite, eu estou à disposição dos ouvintes da Mix AM. Muito obrigada. À seu disposição, ao seu dispor, então, tá quando quiser. Tá certo. E agradeço a vocês que estiveram conosco até aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã, às 8 horas, eu volto, porque todos os dias, às 8 da noite, aqui na Mix, o meu café é com você. Beijo e até lá, então. Tchau, tchau.